Nesse vídeo, você vai aprender a automatizar, a criar programações para automatizar o processo de atualização das suas tabelas dinâmicas. Detalhe, são automatizações simples, são códigos simples, então é um passo a passo que você não precisa ter nenhum conhecimento avançado, nem mesmo de Excel, nem mesmo de VBA. Basta apenas acompanhar aqui o passo a passo e, obviamente, você tem que entender um básico de tabela dinâmica, correto? E você tem que ter a guia desenvolvedor habilitada, ok? Vamos assimilar isso melhor, tá? Eu tenho aqui a minha base de dados. Se eu fizer qualquer alteração na minha base de dados, as minhas tabelas dinâmicas, no caso aqui eu tenho três. Eu tenho uma que resume por filial, tenho outra que resume por mês e tem uma outra que sai uma outra planilha que resume por ano, ano de 2015 e ano de 2016, beleza? Se eu fizer qualquer alteração nessa base de dados, as minhas tabelas dinâmicas que estão conectadas a essa base de dados, elas não vão receber essa alteração, digamos assim, de forma imediata, não é verdade? Ela não vai refletir na mesma hora na minha tabela dinâmica. Eu vou precisar fazer o que, na verdade? Eu vou precisar, ou, como exemplo, clicar com o botão direito nela, atualizar e vários outros passo a passo que a gente pode ter aqui, várias outras alternativas. Mas vamos lá. Vou pegar como exemplo a filial 1. Tem aqui, ó, na filial 1, eu tenho esse faturamento de 20 mil em junho. Eu vou zerar esse faturamento aqui, zero. Então, olha só, 74.489. Se eu tirei 20 mil, vai ter que cair para 54.489. Esse vai ser o valor do faturamento, não é verdade? Não atualizou nada aqui, não atualizou nada aqui e não atualizou nada aqui. Detalhe, percebam que o valor total, né, o total geral, em todas é o mesmo. Então, deixei aqui já para facilitar também a nossa visualização, né, do que vai alterar em todas as nossas tabelas. Beleza? Então, não alterou nada aqui no mês de junho, né, por mês, se você for analisar, ou por filial, se você for analisar por filial, ou também por ano, se você for analisar anualmente, certo? O que eu teria que fazer para refletir essa alteração? Como eu disse, você pode clicar com o botão direito e vir em atualizar, não é verdade? Sim, o passo a passo está correto, mas vamos utilizar um outro caminho, uma outra ferramenta que, na minha opinião, ela pode ser ainda melhor. Qual que seria ela? Vem aqui na guia dados, certo? Tem essa ferramenta aqui, ó, atualizar tudo. O que é o atualizar tudo? O atualizar tudo, ele vai atualizar o arquivo inteiro. Olha o que ele está dizendo aqui. Obtenha os dados mais recentes, atualizando todas as fontes em uma pasta de trabalho. Pasta de trabalho não é nada mais, nada menos do que o arquivo. Quando você abre um Excel em branco, quando você inicia o Excel, você está abrindo um arquivo, né? O nome é pasta de trabalho, certo? Então, vamos atualizar tudo que há nessa pasta de trabalho? Vamos, clico aqui nela e fez a atualização. Olha só, total geral 207, total geral 207 e aqui tem que ter 207 também. Todas as tabelas dinâmicas foram atualizadas porque eu atualizei todo o meu arquivo. Isso é interessante, não é? Então vamos utilizar esse mecanismo, essa ferramenta para automatizar todo o processo. Vamos imaginar o seguinte: você tem várias tabelas dinâmicas e você usa essas tabelas dinâmicas para fazer apresentações, passar informações, de repente muito importantes, não é verdade? E você mexe muito na sua base de dados e você esquece de atualizar a sua tabela dinâmica. O que acontece? Você vai passar uma informação errada, já que a sua tabela dinâmica ou as suas tabelas dinâmicas estão desatualizadas, não é verdade? Vamos fazer o seguinte então. Vamos criar o nosso primeiro código. Como que a gente vai criar o nosso primeiro código, nossa primeira automação? Utilizando essa ferramenta aqui. É bem simples, tá? Vai na guia desenvolvedor, vai na opção gravar macro e nós vamos gravar uma macro que se chama atualizar, beleza? Pode dar um OK. A partir desse momento, tudo aqui, né, nessa planilha, nesse arquivo, está sendo gravado. O que eu vou fazer? Guia dados, ferramenta atualizar, escolhe atualizar tudo. Pronto, volta na guia desenvolvedor para a gravação. Então a gente gravou uma macro que atualiza todo o nosso arquivo, não é verdade? Tá, eu vou só desenhar um botão aqui para a gente ter uma visão ainda melhor desse processo, ok? Vou selecionar a macro atualizar. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou deletar praticamente todos os valores da minha base de dados.
clico aqui na minha macro atualizar e ele atualiza tudo, olha, 6.813, 6.813, inclusive a minha tabela dinâmica que está em uma outra planilha, 6.813, beleza? Só que ainda assim, esse processo está, como é que eu posso dizer, bem manual, não é verdade? Eu tenho que clicar no botão para que ele atualize todas essas informações. Vamos tornar isso ainda mais interessante? Como? Vamos utilizar o ambiente VBA, ok? Então, na guia desenvolvedor, vem aqui Visual Basic, abriu o ambiente VBA, você pode ver que você tem uma macro aqui, que é no seu módulo, aparece as macros que você gravou. Nós gravamos essa macro atualizar, que faz o quê? Na pasta ativa, ou seja, Active Workbook, refresh all, significa atualiza tudo, ou seja, no arquivo eu vou atualizar tudo, todas as tabelas que houver, todas as fórmulas que houver, enfim, tudo será atualizado nesse arquivo. Então vamos tirar proveito disso, de que forma? Vamos prestar bem atenção, olha, eu vou fechar o ambiente VBA e vamos raciocinar da seguinte maneira. Eu tenho uma outra aba aqui, não tem? Não é verdade? Vamos então utilizar aquela macro de atualizar tudo da seguinte maneira. Sempre que eu mudar, né, de guia, mudar de aba, eu quero executar aquela macro de forma automática, certo? Então vamos lá. A minha base de dados está aqui na minha planilha base, perdão, certo? Então a minha fonte de dados que alimenta as minhas tabelas dinâmicas, né? As minhas tabelas dinâmicas estão conectadas a essa base de dados aqui e está na guia base, beleza? Ok, então eu fiz esse entendimento, vou voltar lá no ambiente VBA, clicar aqui em Visual Basic e vou fazer o seguinte, olha só, planilha 1, que é a planilha base. Você vai clicar aqui, ó, planilha 1, que é a planilha base. E você vai fazer o seguinte, vem aqui, ó, worksheet, beleza? E o que você vai fazer? Você pode escolher quando você desativar a planilha que você está, no caso a sua planilha base de dados, ou quando você ativar ela novamente, certo? Vamos fazer o seguinte, então, eu vou colocar primeiro o deactive, que vai ser o desativar, ou seja, quando eu sair da minha planilha base, ele vai executar a macro de atualizar tudo. Como que a gente faz isso? Olha que simples, cal. Qual que é o nome da macro que a gente criou aqui, ó? É atualizar, não é verdade? Então eu venho aqui, ó, cal atualizar. Então, vamos entender esse código. Olha, é bem simples. Na minha pasta de trabalho, quando ela for desativada, a minha planilha, quando ela for desativada, o VBA vai chamar a macro atualizar. Só isso. Então eu vou fechar. Vamos ver se isso vai dar certo. Olha só, eu vou colocar valores aleatórios aqui. Aleatório entre 100 e colocar valores menores agora, tá? E 200. Ok? Vou arrastar a minha fórmula. Dá um Ctrl C, Ctrl Alt V para colar só os valores. Beleza. Nada se alterou, não é verdade? Mas quando eu sair da minha, ou seja, quando eu desativar a minha guia, a minha planilha base, ele vai executar a macro de atualizar tudo. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, vou clicar aqui, ó, na minha segunda planilha, que é a tab 2, que é onde está a minha tabela dinâmica sozinha. Olha lá, e ele fez a atualização. Foi muito rápido, talvez você nem tenha percebido, não tenha conseguido acompanhar. Mas olha só, 3.096. Se eu voltar, 3.096, 3.096. É verdade? Ó, vou clicar de novo. Percebam que ele vai carregar a macro aqui, ele vai executar o comando de forma muito rápida. Vamos lá, ó. E ele fez a execução. Então, você já entendeu que é possível criar o processo de automatização da atualização do arquivo sempre que você mover de uma guia para outra, você clicar de uma planilha para outra, não é verdade? Nesse caso, a nossa lógica é a seguinte, sempre que eu sair dessa planilha base, ele vai atualizar, beleza? Vamos dar um Alt F11 para a gente voltar no ambiente VBA e vamos fazer mais uma. Qual que vai ser mais uma? Ainda na planilha 1, que é a planilha onde está a nossa base de dados, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu quero colocar sempre que eu ativar ela. E vou executar, né? Vou chamar a macro atualizar.
ok? Então percebam que você pode ir estruturando os códigos da maneira que você acha melhor. Eu estou te dando a opção de, sempre que você desativar a sua base de dados, ele vai executar a macro, que vai atualizar tudo. E também quando você ativar ela, olha só, vou fechar aqui, certo? Bom, vou apagar todos os valores, certo? Vou desativar minha base de dados, ó, zerou tudo, não zerou? Ok. Se eu clicar para voltar, ele vai tentar fazer uma atualização também. Na verdade, ele vai atualizar. Só que como eu não mexi em nada na minha base de dados, ele não executou nada. Eu estou apenas dando exemplo de como você pode ir criando os processos de atualização, de automatização, beleza? Então vamos colocar aqui valores aleatórios de novo, né? Valores baixos novamente, de 10 a 100, ok? Vou copiar, porque eu vou tirar essa fórmula, pular valores, ok? Então nós aprendemos um método. Qual que é o método? Quando eu ativar ou desativar uma determinada planilha. Você que escolhe a planilha. Por quê? Porque depende de como você trabalha as suas tabelas dinâmicas e as suas bases de dados. Beleza? Eu vou apagar esse código aqui. Por quê? Porque esse código vai nos atrapalhar caso a gente construa algumas outras macros e navegue entre as planilhas. Qual que é a segunda opção? A segunda opção ela já é um pouquinho diferente dessa, ela exige um pouquinho mais de atenção, mas não é complexa. Vamos lá. A segunda opção ela trabalha com a seguinte lógica. Vou fechar o ambiente VBA e vou dizer para vocês o seguinte. Sempre que eu fizer uma alteração nessa base de dados aqui, nesse intervalo aqui, ele vai atualizar todo o arquivo. Eu vou até excluir esse botão, que esse botão não vai ter mais nenhuma funcionalidade, certo? Como que a gente faz isso? Volto lá no ambiente VBA e vou fazer o seguinte. Onde está a minha base de dados? Está na planilha 1, base, ok? Dou 2 cliques e vou fazer o seguinte. Worksheet e vou colocar aqui, ó, change, certo? Change é mudança, ok? Então, na pasta de trabalho, qual que é a pasta de trabalho? Qual que é a planilha? É a planilha base. Sempre que houver uma mudança, né? Que mudança? Qualquer alteração que eu fizer na minha planilha 1, na minha planilha base, ele vai fazer o quê? Cal filtrar, filtro, já nem lembro. Vamos ver se é isso mesmo. Filtrar, peraí. Atualizar, perdão, atualizar. Desculpa, vamos lá. Então eu vou chamar a macro que eu criei, que é a macro atualizar. Deixa eu tirar esse parênteses aqui. Beleza, macro atualizar. Então vamos lá. Worksheet, ou seja, nesta planilha aqui, toda vez que houver uma mudança, que tipo de mudança? Qualquer mudança. Eu posso digitar uma informação qualquer na planilha, enfim. Ele vai executar a macro atualizar. Fecho. E olha só, eu vou digitar um valor qualquer aqui, ó, 15, e vou dar um Enter. Ele está fazendo o quê? Ele está atualizando todo o arquivo, não é verdade? Só que tem um detalhezinho, ele vai dar um erro. Como que a gente arruma esse erro? Vou clicar aqui em depurar, ok? Vou desconsiderar o caminho que ele me jogou, que é onde está o meu módulo, que é onde está a minha macro atualizar, e vou fazer o seguinte, vou voltar aqui na minha planilha 1, na minha planilha base, e vou fazer o seguinte, application.enable events igual a false, beleza? Então, esse comando aqui, ele vai meio que corrigir esse erro que está ocorrendo quando a gente faz uma alteração na nossa planilha e ele tenta atualizar lá todo o nosso arquivo, mas ele fica meio que preso num loop, ele não consegue finalizar o processo, ele dá um erro na nossa macro, no nosso evento. Então, esse código aqui serve para isso, certo? Só um detalhe. Application.enableEvents false, application.enableEvents true, ok? Então, antes da minha macro é o false e depois da minha macro é o true, ok? Fecho, dou um ok. Vamos ver se vai funcionar agora. Vou fazer uma alteração qualquer, 20, enter. Ele atualizou todo o meu arquivo, né? Simplesmente porque eu fiz uma alteração aqui nessa planilha. Não deu para ver ainda? Olha só, deletei, vou digitar um valor qualquer, enter, certo? Beleza. Se você fez esse processo e ainda assim ele não está funcionando, você vai fazer o seguinte, você vai salvar o seu arquivo no formato binário, ok? Aqui, vou dar um exemplo aqui, ó, área de trabalho, e salva a sua pasta, o seu arquivo como binário, beleza? Salvou,
fecha ele e abre novamente. Você vai ver que esse código, que esse evento, ele vai funcionar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer alterações aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, eu vou filtrar aqui a filial 2. Eu tenho todas essas movimentações da filial 2. Vou deletar todas elas. Olha só, a partir do momento que eu deletei todos os valores da filial 2, zerou aqui, não é verdade? Que são os meses de outubro, novembro e dezembro. Vamos aqui na minha tabela 2, também houve a alteração. Olha só o valor total, 805. Então, 805, 805. Mas eu não atualizei nada, né? Eu não cliquei na tabela dinâmica, eu não acionei nenhum botão, eu não fiz nada. Como assim atualizou? Atualizou por quê? Vamos voltar no VBA. O que nós fizemos aqui? Nessa pasta de trabalho, nessa planilha, planilha 1, base, toda vez que houver uma mudança, vai executar a macro atualizar. Que mudança? Qualquer mudança que você fizer, qualquer alteração que você fizer. Olha só, mais um exemplo. Filial 1, eu vou deletar todo o faturamento também. Vamos lá, deletei. Olha, aqui já sumiu. Vou tirar o filtro para a gente visualizar melhor. E também não tem nada agora na filial 1, como na filial 2. O faturamento geral caiu para 521. Faturamento geral 521. E aqui na minha tabela 2 também 521. É interessante, não é? Só que tem um detalhe. E se você estiver, por exemplo, se você tiver realmente que fizer uma alteração qualquer aqui nessa sua planilha e você não quer que a macro execute, por exemplo, você quer que a macro execute a atualização somente se você fizer alterações nesse intervalo aqui, por exemplo, da coluna 4, né, que seria a coluna B, e a partir da linha 2, né, da linha 2 em diante, que é onde a gente está colocando as informações dos valores. O que a gente poderia fazer então? Olha só, a gente poderia fazer o seguinte: delimitar essa atualização somente nesse intervalo aqui, certo? Como que a gente faz isso? Volta no ambiente VBA, vamos fazer o seguinte então. Vou deixar aqui, ó, abaixo desse código aqui, desse comando, porque como eu disse, o comando ele é importante. E vou utilizar uma outra técnica, que é qual? Que é delimitar, definir o intervalo que o VBA deve considerar para executar o comando, o código, a macro, enfim, seja lá o que for. Como que a gente faz isso? If, o que é o if? O if é o C, ok? Target.row. O que é esse target.row? Ele está falando sobre a linha, ok? Então, if target.row, o que eu posso fazer? Maior ou igual a 2. Né? Então, se a linha for maior ou igual a 2, ou seja, a linha maior ou igual a 2, eu vou deixar seguir, ok? Se a linha for maior ou igual a 2, o que eu coloco agora? End, ou seja, e. Agora eu vou delimitar a parte da coluna. E a coluna, mesma coisa. Target.column, certo? Ponto column, opa, ponto column, igual a 4. Por que 4? Volto aqui na minha tabela. 1, 2, 3, 4. Na verdade, né, ele seria A, B, C e D. Então, a coluna D é a coluna 4. Aqui no meu ele está numerado por conta da tabela, mas no seu ele provavelmente vai aparecer as colunas em ordem alfabética, né? A, B, C, D. No caso, D é a coluna 4. Então, eu tenho aqui a coluna 4, ok? Then, que significa então, e aí então o que? Então, executa essa macro aqui. Vamos entender melhor? Olha só. If, ou seja, se a linha, vamos falar de uma maneira bem simples, for igual ou maior a 2 e a coluna for igual a 4, então executa a macro atualizar. Caso contrário, ele não vai executar nada. Vamos fazer um teste? Olha só, eu vou preencher novamente aqui, aleatório entre, 100 e 200, opa, 100 e 200, opa. Eu esqueci de um detalhe. Toda vez que eu iniciar um código com if, eu tenho que finalizar ele com end if, certo? Então vamos colocar aqui, ó, end if.
fecho, dou um ok. Vamos ver se vai dar certo. Vou arrastar aqui. Deu certinho, Ctrl V, vou colar só os valores. Ok. Então, se eu alterar aqui, a gente já viu que ele vai atualizar todo o arquivo. Minhas tabelas dinâmicas vão receber essa alteração. Eu delimitei, não delimitei? Então eu entendo que só vai atualizar toda a minha pasta de trabalho se eu fizer alteração nessa coluna aqui, né? A partir da linha 2 em diante, né, recebendo, né, no caso, a coluna 4, a coluna D. Se eu fizer uma alteração qualquer aqui, ó, vou deletar essa informação do ano. Não mudou nada, não alterou nada. E se eu deletar aqui, ó, o valor da filial 2, esse primeiro valor da filial 2, e dar um Enter. Aqui a gente não está vendo nada, né? O que a gente está vendo aqui? Nada, por quê? Porque eu apaguei o ano. Então, onde que está a minha base de dados, a minha tabela dinâmica que faz resumo do ano, resumo por ano? Está aqui na tabela 2. Olha só o que aconteceu, ó. Ano está vazio, ele tem um total de 3.192, 3.192, 3.192. Não é verdade? Certo, vou colocar um outro valor aqui qualquer. Atualizou automaticamente. Vou preencher aqui, ó, 2015 novamente, até dezembro, e 2016 até setembro, perdão. Até setembro. O que você entende desse código? Que você delimitou toda vez que houver alteração nesse intervalo aqui ou em diante, se você fizer qualquer uma outra alteração fora desse intervalo, não vai acontecer nada. Ele não vai executar a macro de atualizar todo o arquivo. Então, fica essa opção. Você pode utilizar essa mesma lógica de delimitar o intervalo, considerando toda essa tabela. Fica ao seu critério. Eu quis exemplificar dessa forma para a gente visualizar de maneira bem prática, mas eu poderia ter feito da seguinte maneira. Olha só, a partir da linha 2, não é verdade? Até qual coluna que a gente está indo? Até a coluna 6. Qual que seria a coluna 6? Conta comigo. A, B, C, D, E, F. Então, coluna F é a coluna 6. Volto lá no ambiente VBA e vou fazer o seguinte. Em vez de deixar fixo, ou seja, igual à coluna 4, menor ou igual à coluna 6. Na verdade, vou tirar esse 4 aqui. Agora, da linha 2 até a coluna F, que é a coluna 6, eu posso fazer alterações nesse intervalo aqui, que ele vai executar a macro, não é verdade? Olha só, vou deletar o ano de 2015 e vou deixar só o ano de 2016. Não, melhor, eu vou deletar todo o intervalo dos meses para a gente já ver se vai refletir aqui na minha tabela que resume o mês. E olha só, ele fez a atualização. Não está entendendo ainda? Vamos lá. Vou colocar só o mês de janeiro. Só o mês de janeiro. Já apareceu aqui. Ok? Se eu arrastar, ele já preenche todos os meses. Vamos deletar as filiais. E ele atualizou automaticamente. Beleza? Um detalhe importante. Se você fizer atualizações na sua base de dados dessa forma e você tentar desfazer, porque você errou, algo do tipo, desfazer no Ctrl Z, por exemplo, que é o voltar, você não consegue. Por quê? Porque já foi executada uma macro e uma macro você não consegue desfazer no Ctrl Z. Você não consegue desfazer o que a macro executou através do Ctrl Z. Então, tem que tomar cuidado com essa opção. Agora vamos para o último exemplo, para o último código. Esse pode ser o mais interessante de todos. Vou deletar esse evento de planilha aqui que a gente colocou na base 1. Lembrando, você pode fazer isso em qualquer planilha. Se você quisesse fazer isso na planilha 2, na planilha 3, na planilha 4, enfim. Você só tem que entender a sua própria lógica. Onde que você está alterando, o que que você quer considerar como alteração para executar uma macro, enfim. Tá? Vou deletar esse código aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos para algo muito interessante, que é o seguinte. Nós vamos programar um timer para executar a macro após, exemplo, um período determinado, periodicamente. Como que a gente faz isso? No ambiente VBA você pode vir aqui, ó, no inserir, na guia inserir, e vem na opção módulo, ok? Você vai escrever aqui, ó, option
explicit, ok? O que nós vamos colocar aqui? Din, que é para declarar a variável. Vamos colocar uma variável aqui, vamos dar um nome de... O que a gente pode colocar aqui? Atualiza, underline tabs, que atualiza as tabelas, ou atualiza todo o arquivo, toda a planilha. As date, que significa como data, beleza? O que a gente faz? Sub, executa. Não precisa se apegar muito ao código. O que você precisa era só entender a lógica dessa programação, o que ela vai fazer, como que ela vai trabalhar. Vamos colocar aqui, ó, uma outra macro que vai ser atualiza, underline, periodicamente. Vamos colocar um nome bem sugestivo, periodicamente. Atualiza periodicamente, beleza? Ok. Nós vamos colocar agora a nossa macro, a nossa variável, que é atualiza tabs, essa daqui, ó. Ela vai ser igual à fórmula, à função now, que seria o agora do Excel, ok? Mais time.value, ou seja, tempo, valor, e aí eu vou definir o valor. Como assim vou definir um valor? Olha só, 00, 2 pontos, 00, 2 pontos, 00, fecho aspas, fecho parênteses. O que é esse 00 aqui? É o tempo que você vai decidir, né, de quanto em quanto tempo a macro vai ser atualizada, a macro vai ser executada, o VBA vai executar um determinado comando. Vamos então colocar aqui, ó, a cada 5 segundos. Então aqui são segundos, aqui são minutos e aqui são horas, ok? Vou deixar 5 segundos para a gente conseguir visualizar de forma mais rápida, mais didática. E aí a gente vai colocar aqui, ó, cal, vamos chamar uma aplicação, ou seja, application.onTime, ou seja, na hora. E aí eu vou colocar o que? Abro parênteses e vou colocar a nossa variável, que é atualiza tabs, que está aqui em cima, atualiza tabelas. Vou colocar aqui dentro dessa aplicação, vírgula, abro aspas, e aí eu vou fazer o seguinte, vou chamar essa expressão aqui, ó, atualiza periodicamente, beleza? Coloquei atualiza periodicamente, fecho aspas, fecho parênteses, e o que eu vou fazer aqui embaixo? Qual que é a nossa macro aqui do módulo 1? É atualiza, é atualizar, vamos confirmar? É atualizar. Então, vamos chamar essa macro atualizar. Ok? Opa, estou no módulo 2. Vamos chamar a macro atualizar. Para a gente se certificar que isso realmente está acontecendo, que essa macro, esse código, ele realmente está atualizando a nossa planilha a cada 5 segundos, eu vou fazer o seguinte, message box, e vou colocar aqui um texto de atualizado, só isso. Por quê? A cada 5 segundos ele vai ter que executar a minha macro atualizar. E aí ele vai me dar a mensagem atualizado. Só um detalhe. Aqui não é time.value. É só time value. E outro detalhe. Essa macro ela vai funcionar quando a gente executá-la. Exemplo. Então eu criei ela aqui no módulo 2, por exemplo. E o que nós temos? Nós temos um código. Esse código ele não vai executar automaticamente porque nós não definimos nenhum evento de planilha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um play nisso daqui. Olha só, eu vou fechar, vou dar um OK. Vou vir aqui em desenvolvedor, macros e vou colocar essa macro aqui, ó, atualiza periodicamente para executar. Ok? Atualizado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, atualizado. Então, ele vai ficar atualizando a cada 5 segundos, certo? Ó, atualizado. Vou colocar um valor aqui, ó, qualquer, aleatório entre 1 e 10, e atualizado.
Então ele vai ficar atualizando de 5 em 5 segundos. Ó, percebam que ele fez a atualização de novo. Ó, os valores vão ficar mudando. Eu deixei o aleatório aqui para a gente conseguir ver isso. Certo? Ó, mais uma vez. Ok? Vamos voltar aqui. E aí você pode definir da maneira que você achar melhor. Vou dar um Alt F11. Opa, um Alt F11 e vou parar essa macro. Vou parar a execução dela, senão ela não vai conseguir nem deixar eu trabalhar mais. Então, não é possível executar o código no modo interromper, não tem problema nenhum, eu dou um OK. O que você pode fazer? Você pode colocar essa atualização a cada 10 segundos, a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, fica ao seu critério. Quanto tempo você fica com a planilha aberta? Então, ela sempre vai ficar atualizando. Detalhe, não precisa colocar esse message box aqui. Eu coloquei só para mostrar realmente que a macro está sendo executada a cada 5 segundos. Então ele dá a mensagem, certo? Basta apenas você entender, não a fundo, esses códigos, essas expressões, essas aplicações, mas você entender apenas a lógica. E abaixo dela, aqui que eu coloquei, eu chamei a macro atualizar, que é a macro que está atualizando todo o arquivo, que é essa daqui do módulo 1, ó. A macro atualizar. Poderia só digitar também o Active Workbook Refresh All. Como assim? Olha só. Ctrl C. Volto aqui no módulo 2. Em vez de colocar call atualizar, chamar a macro atualizar, eu vou substituir pelo próprio comando. E vou excluir o módulo 1. Certo? Vou deletar esse espaço aqui, dar um OK. E vou remover ó, o módulo 1. Um sim. Certo? Opa, sim, não, perdão, eu não vou salvar. Vou clicar aqui, botão direito, remover o módulo 1, não. Agora eu só tenho o módulo 2. No módulo 2, eu tenho já o comando Active Workbook Refresh All, ou seja, atualiza toda a pasta de trabalho. Vamos de novo ver se isso daqui está funcionando? Fecho. Vou deixar aqui, ó, para atualizar sozinho. Prestem atenção nos totais gerais. Desenvolvedor, macros, executa. E agora ele vai ficar executando. Prestem atenção que os valores vão mudar. Vou mudar. A cada 5 segundos ele faz alteração. Por que ele está fazendo alteração? Porque eu estou utilizando aqui ó, a fórmula aleatório, a função aleatório. E a função aleatório ela se altera também, ela altera os valores conforme há atualizações, né, alterações na planilha. Ok? Então fica ao seu critério. Ok? Agora, só mais um exemplo. Eu vou parar a execução dessa macro aqui. Vamos lá no ambiente VBA e vamos parar. Okay? Paramos a execução dessa macro. Dou um OK. O que a gente ainda assim pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. Copiar esse comando aqui. Na nossa pasta de trabalho, vou colocar aqui ó, Workbook. Open não, eu vou colocar Before Close, que significa antes de fechar. Então, antes de fechar, Active Workbook Refresh All, ou seja, antes de você fechar o seu arquivo, ele vai atualizar toda a base de dados. Posso colocar também a mesma lógica no Before Save. Como assim? Vamos procurar aqui, ó, Before Save e coloco o mesmo código. Ou seja, antes de eu salvar o meu arquivo e antes de fechar, ele vai atualizar tudo que há nesse arquivo. Então você pode meio que ficar despreocupado, que sempre que você salvar ou você fechar, suas tabelas dinâmicas serão atualizadas. Beleza?